Fala pessoal, boa tarde, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Danilo. Estamos hoje aqui, neste sábado, para começar mais uma série aqui do nosso canal, né? Agora o Writing Flix, né? Um pequeno projeto aí que nós estamos fazendo em relação à publicação de algumas aulas que ficarão sendo periódicas, ou seja, aos sábados, sempre ao mesmo horário, né, às 16 horas, aqui no nosso canal. E durante essa pequena série, tá, uma série gratuita, e ela conta com alguns episódios aí acerca de discussões relativas a questões científicas, a escrita de artigos científicos, né, temas em questão que são muito prevalentes aí na área acadêmica e na área científica de uma maneira geral. Então, esse é o meu objetivo, tá, de uma maneira geral, essa questão de popularização, né, desse conhecimento. Eu sempre deixei isso bastante claro aqui na nossa comunidade. E aí eu resolvi, né, criar essa pequena série aí, que ela ficará além dos outros cursos, que nós vamos estar disponibilizando de uma maneira periódica também, como já vinha sendo feito. Agora nós temos essa nova série aí, né, essa nova brincadeira aí, mas que eu pretendo levar conhecimento de uma forma bastante séria e bastante objetiva, tá, para vocês. Um dos principais objetivos aqui desse novo projeto aqui no nosso canal é justamente passar, né, alguns conhecimentos que são bastante importantes e de uma maneira bastante objetiva, bastante rápida, né, porque o tempo ele é um aspecto bastante precioso no nosso dia de hoje e é bastante importante que nós saibamos otimizar esse tempo. Tudo bem? Então, hoje nós damos início a esse projeto e ele tem certificado, tá? É um projeto aí gratuito e tem certificado. No link abaixo vocês vão poder fazer a assinatura da frequência. Então lá vocês vão colocar o nome e e-mail somente, aí o certificado será enviado por e-mail. Muito cuidado na hora do preenchimento, porque se você preencher o nome, né, de maneira incorreta, ou se você colocar um e-mail incorreto, infelizmente eu não tenho como enviar o certificado. E aí, se você participar de 5, né, aulas consecutivas, 5 sábados consecutivos, você terá um direito aí a um certificado da nossa plataforma do Ciências Complicadas, né, um certificado de 10 horas, que aí você vai poder aproveitar aí para horas complementares, etc. Tudo bem? Então, sem mais delongas, né, vamos iniciar a nossa aula. E aí, na nossa primeira aula, nós vamos discutir, né, sobre um aspecto, um item aí que me solicitaram muito nos últimos dias, que é como elaborar o TCC de uma maneira geral. Ah, Danilo, como é que eu faço para elaborar meu TCC? Existe alguma dica, alguns truques? Existem algumas dicas, tá, que são muito importantes que você siga, e são justamente essas dicas que nós vamos estar discutindo um pouco hoje aí, de maneira bastante objetiva. Tudo bem? Então fica aí ligado no nosso canal, já se inscreve também no nosso canal, deixa o like aí para você receber as notificações e aí, consequentemente, você poder estar acessando as aulas aí de uma maneira mais tranquila. Lembrando também que o link das aulas elas sempre vai ficar todos os sábados, né, um pouco antes das 16 horas. Vai ficar disponível no meu Stories, né? Então você vai lá e aí ele vai estar lá disponível para você acessar. Tudo bem? Então vamos começar, né, a nossa aula sem mais delongas. E aí, quando nós tratamos de uma maneira geral, Danilo, como é que eu faço para estar elaborando o meu TCC, né? E aí, uma pergunta que às vezes o pessoal me faz é o seguinte: Danilo, existe diferença entre TCC e monografia? Ah, eu vou dizer assim, ó, os dois itens, eles se referem basicamente à mesma coisa. Então, TCC é um trabalho de conclusão de curso e a monografia também é um estudo lá que você vai desenvolver, né, no final do seu curso, normalmente da graduação. Só que a monografia, de uma maneira geral, o pessoal costuma elaborar ela de uma maneira bem mais extensa do que um TCC. Enquanto um TCC ele tem em média aí 30, 40 laudas e às vezes se resume até em um artigo,
a monografia ela tem muito mais laudas, né? 50, 80 laudas. Não que a quantidade de laudas ela seja um item importante e essencial para determinar o nível e a qualidade de qualquer estudo, não é isso. Mas o modo como o pessoal normalmente organiza e elabora o TCC e a monografia, ela dá essa diferença considerável em relação a laudas. E aí um aspecto que me perguntam muito, né, quando se trata de TCC, monografia de uma maneira geral, é o que eu vou pesquisar, né? Porque não tem como você elaborar um trabalho de conclusão de curso se você não tem um tema, né, bem definido que você possa elaborar ou não. A primeira coisa que você tem que deixar bem claro, né, em relação ao seu tema de pesquisa seria deixar uma pergunta de pesquisa bem delimitada. Ou seja, como é que você pode estar dando seguimento, como é que você vai direcionar essa sua pergunta de pesquisa de uma maneira que esse seu tema que você vai trabalhar no seu TCC, na sua monografia, ele seja relevante, ele seja importante, ele seja publicável e etc. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade, né, de como elaborar essa pergunta de pesquisa. Onde que eu vou pesquisar? Como é que eu vou decidir o que é que eu vou pesquisar, né, de uma maneira geral? Qual tema escolher, por exemplo, que é um aspecto muito importante. Então, a primeira coisa que você tem que imaginar é isso, e você tem que deixar essa sua pergunta de pesquisa, esse seu tema, muito bem específico. Então, de nada adianta você dizer que vai pesquisar sobre computadores, porque existem muitos aspectos que você pode pesquisar sobre computadores. De nada adianta você dizer que vai pesquisar sobre coronavírus. Existem muitos aspectos para pesquisar sobre coronavírus. Então, você tem que deixar esse seu tema de pesquisa muito bem específico, muito bem direcionado. E aí, para que isso aconteça, você tem que escolher um tema que ele seja relevante para a comunidade científica e para você, logicamente. Não adianta de nada você escolher um tema que seja bom, que seja relevante, se você não tem afinidade com aquele tema. Porque se você não tem afinidade, você não vai acabar desenvolvendo um pouco da procrastinação, ou seja, deixando para depois para estar elaborando os itens lá do seu TCC. Então, assim, algumas dicas que eu dou, né, está pesquisando aí em artigos, aí em comunidades científicas, né, que existem muitas. Usar o conhecimento, se você já trabalha, por exemplo, naquela área, usar o seu conhecimento prático, perguntar a colegas da área, né, conversar com colegas, observar notícias que saem em relação à sua área, são algumas dicas importantes. Por quê? Várias ideias boas de pesquisa, elas nascem, primeira coisa assim, não se pesquisa sobre algo que já sabe muita coisa ou que se não se tem problema naquela área. Normalmente uma pesquisa ela é direcionada para a resolução de problemas. Então quando você for pensar em seu tema de pesquisa, você tem que pensar assim, qual o problema que existe na minha área, né, em relação ao trabalho, em relação à sua área do conhecimento, que ainda é pouco conhecida e que merece ser resolvida. Então, em todas as áreas existem problemas, né? Se eu disser assim, por exemplo, na área da saúde está se discutindo muito a questão da vacina. Será que a vacina é eficaz? Será que não é? Será que a população deve tomar? Será que não, tá? Eu tenho uma posição firmada em relação a isso, né? Lógico que a população deve tomar a vacina, não existe essa questão anti-vacina. Aliás, existe, mas é um aspecto meio errôneo aí, que ela pode fazer com que haja uma propagação da doença de uma maneira muito desenfreada. Mas é um aspecto que está sendo muito discutido. Então, para a área da saúde, essa questão, né, essas questões, não só da saúde, mas eu acho que na área da filosofia, na área da ética, da sociologia, essa questão comportamental, influenciada pela política, é um aspecto que ele merece ser discutido. Então, as notícias, essas especulações, elas dão um tema de pesquisa muito bom. E aí você pode notar que esse tema, apesar de ser bastante simples, e é um aspecto que está sendo discutido muito atualmente, é um problema, né, na área da saúde principalmente, que tem que ser resolvido. Ou seja, como é que vai ser produzida uma vacina e muita gente não vai querer tomar ou alguma coisa do tipo.
Então isso é um problema. Investigar possíveis causas, né, que podem estar ocasionando isso daí seria uma questão importante, assim como várias outras vertentes que você pode imaginar. Então, assim, a primeira dica que eu lhe dou, né, dá uma pesquisada em artigos, notícias, usa seu conhecimento prático, né, a vivência de alguns colegas para definir bem essa sua pergunta de pesquisa. Tente ser um pouco atual e tente ser um pouco original. E aí, quando eu falo em original, não é que você vai inventar a roda, né, não é que você vai fazer algo extremamente novo, mas é um aspecto que você tem que buscar a resolução de um problema de um aspecto novo, né? Algo que as pessoas se interessem de ler e que seja um conhecimento aí pertinente para a comunidade científica. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar isso bem definido. Várias pessoas vêm no meu direct perguntar se é possível fazer um artigo, por exemplo, sem orientador. É possível, tá? Você pode fazer um artigo sem orientador. A escrita científica é livre. Mas não é o aconselhável, porque o orientador normalmente ele tem uma experiência profissional e acadêmica maior do que a sua. Então, o orientador ele já pesquisou mais sobre aquele assunto, ele passou por várias etapas aí entre o mestrado e o doutorado. Então, ele tem experiências para orientar você qual é o melhor caminho que você vai tomar, né, para estar realizando essa sua pesquisa da melhor maneira possível. Então, ter bem definida essa pergunta de pesquisa é essencial. Quando a gente pensa em estrutura de um TCC, a gente pode pensar em duas vertentes, né? Ou você está na fase do projeto, então você vai realizar um projeto lá do TCC, ou você vai realizar já o TCC propriamente, né, com resultados, discussão e a conclusão. Se você for realizar um projeto de TCC, normalmente ele vai estar nessa estrutura, né, de introdução, objetivo, diferencial teórico, método, cronograma, orçamento, resultados esperados e referência. É claro que tem outros itens aí, capa, apêndice, anexo, depois a gente vai discutir isso mais detalhadamente no nosso canal. E isso a gente falando de um projeto, né? Se for um TCC, né, às vezes tem instituição que divide em TCC 1 e 2. E aí, se acontecer essa divisão, aí no lugar daqui de cronograma, orçamento, resultados esperados, aí vão ter resultados, discussão e considerações finais ou conclusão. Mas, de toda maneira, tem como a gente dividir isso em algumas etapas, né? Ou se você vai fazer um projeto, ou já sua pesquisa de uma maneira geral, a primeira coisa que você vai fazer é essa sua pergunta de partida. No caso de um projeto ou de um TCC, já de uma maneira completa, eu sempre recomendo como segunda etapa você fazer uma revisão de literatura. E aí, quando eu falo de revisão de literatura, não é você fazer propriamente um artigo de revisão, mas você fazer um apanhado, né, de conhecimentos que estão presentes em livros, em notícias, em artigos principalmente, é muito importante, de informações acerca daquele tema que você quer trabalhar. Por quê? Quando você faz a leitura, né, e você escreve um referencial teórico ou revisão de literatura, quando você faz isso, você está agregando mais conhecimentos na sua cabeça em relação àquele tema. Então você já tem que ter o seu tema bem definido, né, para que você não fuja também na hora de escrever essa revisão de literatura. Mas ele vai lhe dar um maior conhecimento de você desenvolver o restante do seu projeto e, consequentemente, da sua pesquisa de uma maneira muito mais fácil, tá? De uma maneira muito mais simples. Porque a partir desse conhecimento você tem como gerar um processo de desenvolvimento de ideias, de um raciocínio crítico de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples. Então, assim, o primeiro aspecto, né, que você vai fazer aí é pesquisar sobre o seu tema, logicamente, e você tem que ser bastante específico, né? O que é que quer dizer ser específico? Quando você vai pesquisar sobre um tema, imagine que você vai falar sobre pé diabético, né? Pessoas que têm aí o diabetes mellitus. Então, quando você vai escrever sobre isso lá no seu TCC, você não pode iniciar já falando, por exemplo, sobre o pé diabético, né? Porque ele já é um aspecto bastante específico que você quer falar. Normalmente, né, há essa orientação de você iniciar do que é mais geral, né, mais geralzão,
Então, nesse caso, você iniciaria falando o que é o diabetes, tratamento, os principais sintomas, algo do tipo, para depois você ir afunilando, né? Falando sobre a questão de feridas, amputações, pé diabético e de maneira mais específica. Então, isso já é uma dica, né, de um direcionamento que você pode dar em relação à escrita da sua revisão de literatura. Tá? Então, ser bastante específico, né, nessa questão é muito importante. Escrever de maneira muito geral também não é legal. Por quê? Imagine que você vai falar sobre sobre a vacina, né, que eu falei agora há pouco. Então, sobre a questão da vacina. E aí, se você fica só falando de uma maneira geral sobre vacina, 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 e não entra na questão específica que você quer falar, que é o movimento anti-vacinação, que nós temos muito presente hoje em dia, isso também é um problema importante, porque a pessoa que lê o seu referencial teórico e a sua revisão literatura, às vezes ela não vai conseguir identificar bem, né, o que é que você quis falar com isso. Ah, Danilo, quantas laudas eu devo escrever na minha revisão literatura ou referencial teórico? Não existe assim um número de laudas pré-determinado. Normalmente o pessoal costuma escrever aí entre 5 e 10 laudas, tá, de uma maneira geral, mas não existe um número pré-determinado para esse desenvolvimento, tá, desses itens. Tudo bem? Então, a segunda etapa seria essa questão da revisão literatura. A terceira etapa, né? E olhe que é um caminho meio que lógico. Se você definiu bem o seu tema, né, através daquelas etapas, se você fez uma revisão literatura adequada, se você agora tem mais conhecimento em relação àquele seu tema, você tem uma maior propriedade, né, de direcionar agora para o seu problema de pesquisa. Ou seja, você vai ter muito mais argumentos para estar mostrando para o leitor, né, e para a comunidade científica, que é importante de ser discutido aquele seu tema. E aí, uma coisa que você tem que ter em mente quando você vai fazer sua introdução, é claro que existem algumas receitas de bolo, né, para você orientar, né, o desenvolvimento dessa introdução, e aí para isso existem algumas aulas aí no nosso canal que você pode, inclusive, estar assistindo, né, escrever a contextualização, seu problema de pesquisa, a hipótese, justificativa e relevância, como definir os objetivos. Então, isso eu deixo lá de maneira bastante clara, tá em outras aulas, vocês podem assistir aí. Mas, de uma maneira geral, você tem que pensar assim. Agora, por exemplo, você fez a sua revisão de literatura, agora você tem muito mais conhecimento para defender o seu ponto de vista na introdução. Porque a introdução é um dos primeiros itens que o leitor ele vai ter em relação àquele seu estudo, àquele seu trabalho. E aí, quando você faz isso, né, você tem que ir escrever sua introdução pensando assim: como é que eu vou convencer, né, como se você estivesse tentando convencer a pessoa de um determinado aspecto. Então, como é que você vai convencer a pessoa que aquele seu tema é importante de ser discutido, é importante de ser pesquisado, é importante de ser mencionado aí na comunidade científica, né? Por que ele deve ser pesquisado? Porque, basicamente, existe algum problema, né, que você identificou aí na sua área, e que esse problema merece ser resolvido. Mas aí você tem que dizer por que ele merece ser resolvido. Então, sempre tentem escrever a introdução de vocês nesse sentido, tá? É como se você estivesse defendendo um ponto de vista em relação àquilo que você quer pesquisar. E aí, quando você tem bem definido, né, esses conhecimentos, que você define bem esse seu ponto de vista que você quer defender, aí você vai partir para os objetivos, que é basicamente a meta, né? Onde você quer chegar com aquela sua pesquisa. Que, por exemplo, é identificar as causas do movimento anti-vacina, analisar a prevalência de uma determinada doença, e etc. Tá? Entre outros objetivos. Lembrando que o objetivo ele sempre vai iniciar com o verbo. Então, assim, note que é um caminho lógico. Eu poderia, por exemplo, algumas pessoas até gostam de fazer isso, dizer para você iniciar aí o seu projeto ou o seu TCC propriamente dito, já da introdução. Mas aí eu não aconselho, porque quando você faz um referencial teórico, né, revisão de literatura, você tem um maior aporte de conhecimento, você fica com um maior nível de argumentos, para aqui na introdução você fazer uma introdução muito mais elaborada, muito mais feita, né, e direcionada de uma maneira bastante objetiva para o problema que você quer pesquisar ou a ideia que você quer defender.
Logo após esse item, é importante que você descreva o seu método. Se fosse um artigo científico, um artigo propriamente já, eu recomendaria você iniciar pelo método. Eu diria que o primeiro item que você faria seria o método. Como se trata de um projeto de TCC ou TCC propriamente dito, eu recomendaria, né, você iniciar pela revisão literatura, tá? Claro, definido o seu tema propriamente, mas logo depois você iniciar fazendo a sua revisão de literatura. Porque, como eu disse anteriormente, é a partir dela que você vai ter um maior aporte de conhecimento, né, para estar defendendo aí a sua ideia em relação ao seu tema de pesquisa. Mas aí depois de feito tudo isso, de ter definido bem a sua pergunta de pesquisa, de ter feito esse maior aporte de conhecimento na revisão de literatura, de ter elaborado a introdução objetiva, agora você vai definir o caminho que você vai seguir para estar respondendo essa sua pergunta de pesquisa, para estar elaborando essa sua pesquisa. E aí nesse método você vai dizer qual é o tipo de estudo que você vai fazer, quando e onde você vai pesquisar, quem vai participar, como você vai coletar esses dados, se é uma entrevista, se é algum outro aspecto, como você vai analisar esses dados. Você tem que citar todas as considerações éticas que podem advir a partir desse sua pesquisa. Então o método é basicamente o caminho que você vai seguir. Também nós temos algumas aulas aqui no canal que elas falam sobre isso, tá? E aí, para não ficar repetitivo, eu não quis trazer hoje, mas dá uma olhada nas outras aulas. E aí, ter bem definido esse caminho, a metodologia, né, ou o método, o nome mais correto do item é método mesmo. O método é um dos itens mais importantes, né? Quando se trata de um projeto de pesquisa, o método, sem sombra de dúvida, é o item mais importante da sua pesquisa. Quando se trata de uma pesquisa, um artigo, ou já o TCC completo, a monografia, de uma maneira geral, o método, os resultados e a discussão, eles se tornam os principais itens, tá? Porque são justamente eles que dizem como você realizou aquela pesquisa, quais os passos você seguiu, quais dados você encontrou e o que aqueles dados significam, né, basicamente. Então, se você tem bem definido, né, todos esses itens, tem bem direcionado, então o seu estudo ele está bem delineado. Sempre tem uma ideia, e aí lá vai uma dica em relação ao método, sempre tem uma ideia de quando elaborar um método, escrever de uma maneira muito clara e com o máximo de detalhes que puder. Porque atualmente, né, se tem a ideia de que todos os estudos publicados, eles têm que ser reprodutíveis. O que é que significa ser reprodutível? Significa dizer que aquele estudo, ele, se eu ler o seu estudo e eu quiser reproduzir ele, fazer a mesma coisa que você fez, eu posso ter essa capacidade por meio do número, né, de informações, por meio das sequências de etapas que você colocou, que você realizou naquela pesquisa. Então o método ele tem que ser bem delineado. Em qualquer artigo ele é um dos principais itens, TCC, qualquer trabalho é um dos principais itens, né, que deve ser atentado dentro aí, desse aspecto. E a quinta e última etapa é justamente, depois que você fizer esses itens, se tratar de um projeto, depois que você tiver bem definido sua pergunta de partida, fizer a revisão de literatura, introdução, objetivo e método, em relação ao projeto, o restante aqui é irrisório, tá? Porque fazer um cronograma, que é basicamente dizer as etapas que você vai seguir para estar, né, elaborando aí a sua pesquisa. Elaborar o orçamento, que é basicamente dizer quanto você pretende gastar, ou quanto você acha que vai gastar com essa sua pesquisa, que basicamente são duas tabelas. E escrever os resultados esperados, que eles basicamente representam onde você pretende chegar, o que é que você pretende alcançar com essa sua pesquisa, você vai escrever de uma maneira muito rápida, tá? Um dia você consegue fazer tudo isso. Quando se trata de um TCC ou de uma pesquisa já completa, aí esse item você vai demorar um pouco mais. Juntamente com, por exemplo, o desenvolvimento de referencial teórico, que é um pouco grande, o desenvolvimento do método. Aqui, se já for a pesquisa completa, a parte de resultados, em que você vai trazer tabelas, gráficos, a parte de discussão, em que você vai explicar esses resultados, e a parte de conclusão ou considerações finais, né, que você vai chegar a um certo fechamento da ideia que você vem defendendo desde o início. Essa sim vai ser uma etapa mais demorada, mas basicamente a quinta etapa ela vai ser fazer isso, porque
Se você traz os seus dados, os seus resultados, um gráfico, uma tabela, aqueles dados, e você automaticamente vai explicar esses dados, você já tem os resultados de discussão. E aí, a partir de todo esse apanhado e toda essa discussão, você tem como chegar a uma conclusão, ou seja, uma ideia final acerca daquilo que foi falado. Nosso canal também tem alguns vídeos aí que falam sobre como elaborar os seus resultados e discussão e conclusão. E aí, nos próximos episódios, né, do nosso Writing Flix aqui, para você estar aproveitando aí, nós vamos falar sobre outros aspectos, né, como elaborar sua estatística, seu gráfico, entre outros aspectos que pouco se fala aí na comunidade científica de uma maneira gratuita, né? Às vezes o pessoal fala, mas de uma maneira paga e bastante cara. Tudo bem, pessoal? Então, a quinta etapa seria justamente essa. Se você está na fase de projeto, então seria cronograma, orçamento e resultados esperados. Se a fase do TCC propriamente, então seria resultados de discussão e a parte de conclusão de maneira específica. Tudo bem? E, assim, uma dica, né, que eu dou aqui por último, é que você, quando for escrever o seu TCC, o seu projeto, o seu artigo, você deixa para fazer correções e formatações no final, tá? É claro que, se você já tem um pouco mais de experiência, você pode ir escrevendo, corrigindo, formatando, que aí se torna bem mais simples. Mas se você não tem muita experiência com a escrita científica, eu não recomendo, porque o que é que acontece? Você começa a escrever aqui a introdução, aí de repente você erra, aí você vai ajeitar lá uma margem, vai arrumar uma margem, fazer uma correção ortográfica, alguma coisa, e aí você acaba se perdendo nas ideias que você iria colocar lá no papel, que você iria escrever. Então, uma dica que eu dou é você não estar fazendo essas correções de uma maneira automática, né? Quando você escrever tudo, você dá prioridade à ideia. Quando você escrever tudo, aí você vai fazer correções e formatações de uma maneira geral. Aí você pode consultar as normas, a BNT, Vancouver, para estar direcionando de uma maneira mais específica essas questões. Tudo bem? Então, é uma dica aí que pode ajudar muita gente. Como eu disse, se você já tem experiência com a escrita, você pode já ir fazendo essa correção e formatações de uma maneira simultânea. Mas se você está começando agora, eu não recomendo, porque isso causa uma fuga de ideias muito grande e pode estar mais prejudicando do que ajudando. Tudo bem, pessoal? Então, assim, esse foi o nosso primeiro episódio, né, da nossa série aqui, o Writing Flix. E aí é uma aula basicamente introdutória. E aí todos os sábados, às 14 horas, nós vamos ter uma aula para discutir um tema específico em relação à questão de escrita científica, ciência, tá? De uma maneira geral. Como eu disse, como eu falei no início da aula, se você participar de 5 aulas consecutivas, você tem direito a um certificado aí de 10 horas após esses 5 sábados consecutivos. Tudo bem, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês. Eu conto com o apoio de vocês nesse novo projeto aí do Writing Flix. Assistam, né? Enviam aí para os amigos que às vezes estão precisando muito de algumas dicas aí em relação à escrita do seu TCC, do seu artigo científico. Agradeço enormemente a cada um de vocês que assistiu até aqui e aguardo vocês nos próximos episódios. Um forte abraço, até mais e tenham todos uma boa tarde.